A areia bronzeada pelo sol, as ondas quebrando, o ar salgado. As praias são frequentemente vistas como escapes idílicos do comum. Mas e se eu te dissesse que por baixo dessa camada de tranquilidade se escondem segredos arrepiantes, esperando para serem desenterrados? Esta noite, mergulhamos no lado sombrio do paraíso, explorando 3 histórias reais que o farão questionar a segurança daquelas costas aparentemente serenas. São histórias de desaparecimentos inexplicáveis, aparições fantasmagóricas e horrores indizíveis que lhe darão arrepios na espinha. Preparem-se, caros espectadores, enquanto viajamos para o coração das trevas que se escondem mesmo além da orla da praia. Nossa primeira história nos leva às praias ensolaradas de Clearwater Beach, Flórida, um lugar tipicamente conhecido por sua beleza intocada e energia vibrante. Mas sob a superfície deste popular ponto turístico, encontra-se uma lenda assombrosa que assola suas costas há décadas. É a história de Thomas Blake, um jovem e dedicado salva-vidas que desapareceu sem deixar vestígios numa noite de tempestade de verão. Thomas era querido pelos moradores locais e turistas. Seus olhos atentos e sua coragem inabalável eram uma fonte de conforto para todos que nadavam naquelas águas. Em uma noite fatídica, enquanto a tempestade graçava, um grupo de adolescentes decidiu enfrentar as ondas, ignorando as bandeiras vermelhas e os avisos dos salva-vidas. A tempestade se intensificou e os adolescentes, apanhados por uma forte correnteza, gritaram por socorro. Sem hesitar, Thomas agarrou sua boia de resgate e correu para o abismo agitado. Ele lutou contra a corrente, seus olhos procurando freneticamente por qualquer sinal dos adolescentes em apuros. Mas a tempestade tinha outros planos. Uma onda gigantesca caiu sobre ele, com uma força tão grande que o engoliu por completo. A tempestade durou a noite toda, e ao nascer do sol, ficou tragicamente claro que o jovem salva-vidas havia partido. Semanas se transformaram em meses, e as equipes de busca diminuíram, sua esperança desaparecendo a cada maré que passava. Então, os avistamentos começaram. Moradores e turistas relataram ter visto uma figura solitária emergindo da névoa, que costumava surgir após uma tempestade. Uma figura alta e musculosa vestindo um uniforme vermelho desbotado de salva-vidas, seu rosto obscurecido pelas sombras, seus olhos irradiando um brilho etéreo. Ele sempre era visto perto do local onde Thomas havia desaparecido, seu olhar fantasmagórico fixo no horizonte. Alguns descartaram isso como uma imaginação hiperativa, alimentada pela dor e pela lenda trágica. Mas outros, aqueles que haviam testemunhado o salva-vidas espectral com seus próprios olhos, sabiam a verdade. Eles falaram de um arrepio inquietante que percorreu suas espinhas quando ele passou, de uma sensação de estar sendo observado por olhos invisíveis. A lenda do salva-vidas fantasmagórico cresceu a cada ano que passava, um lembrete arrepiante do poder do mar e da dedicação inabalável daqueles que vigiam suas costas. Alguns acreditam que o espírito de Thomas ainda caminha pela praia, eternamente ligado às águas que tiraram sua vida, um guardião vigilante mesmo na morte. Nosso próximo capítulo nos leva às margens pitorescas de Cannon Beach, Oregon, um lugar famoso por sua costa dramática e pela icônica Haystack Rock. Mas mesmo neste paraíso de tirar o fôlego, a escuridão pode espreitar sob a superfície, esperando para reivindicar almas inocentes. Era uma tarde ensolarada e brilhante, daquelas que atraem famílias e amigos para a praia, suas risadas carregadas pela brisa suave. Entre eles estava uma jovem chamada Sarah, seu coração cheio de alegria enquanto ela entrava na água fria e convidativa. Seus amigos, perdidos em conversa e risos na costa, mal perceberam enquanto ela se afastava cada vez mais, a correnteza puxando-a suavemente para longe da segurança das águas rasas. Sarah, uma nadadora forte, não sentiu medo. Seus olhos fechados enquanto flutuava de costas,
o calor do sol em seu rosto e o balanço suave das ondas a embalando em um estado de bem-aventurança e tranquilidade. Mas quando ela finalmente abriu os olhos, um arrepio percorreu sua espinha. Ela estava longe da costa, as risadas de seus amigos agora um eco distante. O pânico a invadiu quando ela percebeu a força da corrente, sua força invisível puxando-a cada vez mais para o mar. Ela gritou por socorro, sua voz um apelo desesperado engolido pelo rugido das ondas. Seus amigos, alheios à sua situação, continuaram suas brincadeiras despreocupadas, seus olhos cegos pelo brilho do sol, seus ouvidos surdos aos seus gritos. Sarah lutou contra a corrente, seus braços e pernas pesados de exaustão. Ela podia sentir o aperto gelado do medo apertando seu coração, a vastidão do oceano repentinamente transformada de uma fonte de alegria em um abismo aterrorizante. Então, tão repentinamente quanto apareceu, a corrente mudou, seu aperto diminuindo. Sarah, seu corpo e espírito quase se esgotando, viu um vislumbre de esperança ao longe. Um pequeno barco de pesca balançava suavemente no horizonte, sua presença um farol de salvação. Com determinação renovada, ela reuniu suas forças restantes e nadou em direção a ele, seus braços doendo, seus pulmões queimando. Mas, à medida que ela se aproximava, um denso nevoeiro se aproximava, seus dedos gelados estendendo-se para envolvê-la, seu abraço etéreo gelando-a até os ossos. O barco de pesca, antes tão perto, agora desapareceu de vista, engolido pela névoa impenetrável. Os gritos de socorro de Sarah foram recebidos por um silêncio assustador. O único som, o grito melancólico das gaivotas circulando no alto. O nevoeiro permaneceu por uma eternidade, sua presença sufocante, seu aperto implacável. Quando finalmente se dissipou, o barco de pesca havia sumido, desaparecido sem deixar rastros. E Sarah também. Seus amigos, suas risadas finalmente silenciadas por uma crescente sensação de desconforto, procuraram freneticamente por sua companheira desaparecida. Mas o único vestígio de Sarah era sua toalha jogada na areia, uma lembrança cruel da alegria do dia que se transformou em um pesadelo. Nossa história final nos leva às costas varridas pelo vento de Outer Banks, Carolina do Norte, uma cadeia de ilhas barreira conhecidas por sua beleza selvagem, rica história e lendas assustadoras. É aqui, em meio às dunas e à grama marinha balançando, que encontramos os restos dilapidados da antiga mansão Blackwood, uma casa de praia outrora grandiosa, que agora permanece como um testemunho da natureza efêmera do tempo e do poder duradouro do medo. Os moradores locais contam histórias da família Blackwood, que teve um fim trágico dentro de suas paredes gerações atrás. Eles falam de uma tempestade violenta, um incêndio que consumiu a casa em um inferno de chamas, e os gritos arrepiantes que ecoaram pela noite, silenciados para sempre pelo rugido implacável do vento e das ondas. Os anos se passaram e a mansão Blackwood caiu em ruínas. Sua estrutura esquelética uma silhueta assustadora contra o sol poente, um lembrete constante da tragédia que havia se desenrolado dentro de suas paredes. Ela permaneceu abandonada, evitada pelos moradores locais que conheciam sua história sombria. Suas janelas como olhos vazios, olhando para a extensão infinita do mar. Então, em um verão, um grupo de amigos, em busca de um refúgio isolado da agitação da vida na cidade, encontrou a mansão Blackwood. Seu charme dilapidado e a promessa de solidão os atraíram, sua exuberância juvenil cegando-os para os avisos sussurrados pelo vento e os contos contados pelos moradores locais. Eles descartaram as histórias como mero folclore, os devaneios de mentes supersticiosas. Mas quando a escuridão caiu e as sombras se alongaram, eles logo descobriram que algumas lendas têm raízes em verdades aterrorizantes. Começou sutilmente no início. Um piscar de luzes, o som de passos ecoando pelos corredores vazios, a sensação de estar sendo observado pelas sombras.
Pontos frios inexplicáveis enviaram arrepios por suas espinhas e sussurros pareciam emanar das próprias paredes, suas vozes um coro arrepiante de tristeza e desespero. Eles tentaram ignorar as ocorrências perturbadoras, atribuindo-as à sua imaginação correndo solta num ambiente isolado. Mas à medida que os dias se transformavam em noites, a atividade paranormal se intensificava. Seu aperto na velha casa se intensificava, sua presença impossível de ignorar. Certa noite, enquanto uma tempestade graçava lá fora, espelhando a noite da morte da família Blackwood, os amigos se reuniram na sala de estar, seus rostos iluminados pela luz bruxuleante de uma lareira que parecia lutar para afastar a escuridão que se aproximava. De repente, a sala ficou gelada, o ar denso com um medo sufocante. O som de risos de crianças, agudo e cheio de uma alegria enervante, ecoou pelos corredores, sua fonte impossível de rastrear, sua presença enviando arrepios por suas espinhas. Um retrato da família Blackwood, seus rostos congelados no tempo, pareciam ganhar vida, seus olhos seguindo cada movimento dos amigos, suas expressões cheias de um olhar acusador. Objetos começaram a se mover sozinhos, móveis raspando contra o piso de madeira, portas batendo com uma força que os fez pular. Os amigos, com os rostos pálidos de terror, se amontoaram mais perto, seu ceticismo inicial substituído por um medo de gelar os ossos que penetrou em suas almas. Eles haviam tropeçado em um pesadelo, presos dentro das paredes de uma casa assombrada pelos espíritos inquietos de uma família eternamente ligada ao local de sua morte. Enquanto a tempestade graçava, a atividade paranormal atingiu um pico febril. A temperatura despencou, o ar ficando pesado com o cheiro de água salgada e decomposição. Levados à beira da loucura, os amigos decidiram fugir da casa para escapar do pesadelo que os havia envolvido. A praia, um lugar de relaxamento e alegria, também pode ser um terreno fértil para o medo, uma tela sobre a qual nossos pesadelos mais sombrios são pintados. As histórias que compartilhamos esta noite são apenas um vislumbre do abismo de contos perturbadores que se escondem sob a superfície do paraíso. Você tem sua própria história de terror na praia? Compartilhe suas experiências arrepiantes nos comentários abaixo e vamos explorar as profundezas do medo juntos. Se você ousou enfrentar a escuridão conosco esta noite, certifique-se de curtir este vídeo. Inscreva-se no meu canal para mais conteúdo arrepiante e toque naquele sino de notificação para que você nunca perca uma descida ao macabro. Lembre-se, da próxima vez que você estiver passeando por uma praia à luz da lua, ouça atentamente os sussurros do vento e o estrondo das ondas. Eles podem estar apenas tentando avisá-lo sobre os horrores que se escondem sob a superfície, esperando para reivindicar sua próxima vítima. Olá, pessoal! Já se pegou procurando por histórias de terror que realmente te deixem arrepiado? Hoje vou compartilhar uma dica incrível que vai transformar suas noites. Um dia, navegando na internet, encontrei um e-book chamado Galeria do Terror. Resolvi dar uma chance, e foi a melhor decisão que tomei. A primeira história que li foi sobre um caso real, algo que aconteceu em uma cidade pequena. Senti um arrepio que não sentia há anos. Contei essa história para meus amigos em um acampamento, e todos ficaram fascinados. Desde então, Galeria do Terror se tornou meu companheiro nas noites de insônia e em encontros com amigos. Se você também adora uma boa história de terror, não deixe de conferir Galeria do Terror. Os detalhes estão na descrição. Tenho certeza de que você vai adorar.